Olá pessoal, me chamo Pedro Sampaio, sou advogado especialista em direito de trânsito, atuante aqui no estado de São Paulo. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Transitando Direito. O vídeo de hoje é especialmente dedicado à nossa pandemia, claro, o coronavírus, tá? O que isso trouxe de reflexo no trânsito, tá? Excepcionalmente, tá? Porque é uma coisa que nunca se viu acontecer. Essa pandemia afetou toda a questão do trânsito no que tange a expedição de documentos, os Detrans estão fechados para atendimento ao público. Existem em alguns Detrans, por exemplo no Detran aqui de São Paulo, alguns serviços que podem ser feitos pela internet. Mas mesmo assim, visando resguardar todos os condutores, todos os proprietários, o CONTRAN ele editou a deliberação 185 de 2020, publicada no Diário Oficial da União em 20 de março de 2020. E o que diz essa deliberação? Por que ela é tão importante? Ela é importante porque ela interrompe todos os prazos para defesa de autuação, recurso de multa, indicação de condutor, inclusive, defesas e recursos de suspensão e cassação, e no que tange a questão de renovação de habilitação, inclusive a mudança da permissão para a habilitação definitiva. Isso também traz reflexos no que nós podemos falar dos veículos também, tá? Na questão de mudança de propriedade e na questão de aquisição de veículos novos. Vou explicar aí passo a passo. O que diz lá a deliberação? Ela diz que os prazos serão interrompidos. O que é interrupção de prazo? Interrupção de prazo não é a mesma coisa que suspensão de prazo. Quando se fala em interromper prazo, significa que os prazos eles serão zerados, ele começará a contar do zero, tá? E ela interrompe esses prazos por tempo indeterminado. Então, mesmo que ocorra aí a resolução dessa pandemia, ou seja, acabe essa questão de coronavírus e o Detran volte a funcionar normalmente, vai ser necessário aí que se edite uma nova deliberação para os prazos voltarem a correr normalmente. Aí eles começam a correr do zero, como se fosse o primeiro dia do seu prazo. Então, mesmo que você tenha aí nesse período multas que venceram, recursos de suspensão, defesa de suspensão ou cassação que já estejam vencidos ou estejam para vencer, elas vão ficar aguardando lá, você não será penalizado. O mesmo ocorre com a indicação de condutor. Você cometeu determinada infração, né? O veículo cometeu determinada infração, chegou lá aquela cartinha para que você possa indicar o condutor. E agora, como é que eu vou indicar? Apesar de alguns sites, tá, você poder fazer isso pela internet, você não querendo, você não precisa indicar agora. Ah, mas e aqueles 15 dias que prevê o Código de Trânsito lá no artigo 257, parágrafo 7º? Esses 15 dias não serão aplicados, porque está interrompido o prazo. Então, voltando tudo, mesmo aquelas indicações de condutor que já venceram, você pode fazer, tá? Lembrando que são aquelas que ocorreram o vencimento dentro dessa questão, né? Se a deliberação ela foi publicada dia 20 de março, então tem que ter ocorrido aí esse vencimento desses 15 dias a partir de 20 de março, tá? Essa é a questão. Os que já venceram antes da deliberação, quando o Detran e os órgãos de trânsito estavam funcionando normalmente, você não consegue agora administrativamente querer se utilizar dessa interrupção de prazo, tá bom? O mesmo ocorre com habilitações vencidas e permissões de dirigir também já venceram, então você teria que trocar aí pela sua habilitação permanente. Você, condutor, com a habilitação vencida ou a permissão para dirigir vencida desde 19/2 de 2020, pode permanecer conduzindo sem problema nenhum, porque também interrompeu esse prazo aí para poder renovar a habilitação. Em relação aos veículos, você que comprou ou vendeu um veículo usado, tá?
você não vai conseguir expedir novo documento, ou então fazer nova placa, se for para outro município, se for para outro estado, trocar a placa. Então, os veículos que foram transferidos desde 19 de 2 de 2020 também podem permanecer rodando com documento antigo, sem problema nenhum. Tá? Em relação aos veículos novos, veículos 0 km, eu recebi muita dúvida em relação a isso. Posso rodar com o meu veículo 0 km sem placa? Aí nós temos uma condição na própria resolução. Se o seu prazo de emplacamento venceu dentro desse período em que a resolução já estava vigorando, a partir de 20 de março, então você pode continuar rodando com o seu veículo sem placa, só com a nota fiscal, não tem problema. Você pode ser fiscalizado mostrando a nota fiscal, estando dentro desse período não tem problema. Agora, os veículos que já tiveram o seu prazo de vencimento para emplacar antes da edição da resolução, aí não. Tá? E qual é o prazo de vencimento para emplacar? Bom, a partir da nota fiscal, da emissão da nota fiscal do seu veículo, você tem 15 dias para emplacar o carro. E sendo prorrogáveis por mais 15 dias. Então vamos dizer que tenha 30 dias aí para emplacar o carro. Se você já venceu seus 30 dias antes da deliberação ter entrado, antes do dia 20 de março de 2020, então você já não pode entrar, já não pode rodar com esse carro. Agora, se os seus 30 dias venceu dentro já do vigor da deliberação, então a partir do dia 20 de março de 2020, aí nesse período venceu os seus 30 dias, você pode rodar com seu veículo sem prazo para regularização, só com a nota fiscal. Tá bom, pessoal? Então isso é o que aconteceu por conta do corona. Só se atente a uma questão, tá? Tem notícias aí, fake news, falando que por conta do corona não estão sendo feitas mais aquelas infrações, não está sendo mais fiscalizado a alcoolemia pelo bafômetro. Isso é mentira, tá, gente? O bafômetro ainda está sendo aplicado, você vai verificar aí várias blitz, até porque no momento em que você vai assoprar o aparelho de bafômetro, o agente fiscalizador tem que trocar aquele bocal do aparelho, tá? Então não tem perigo de contaminação. Então isso é fake news, então não se atrevam a beber e dirigir, porque a fiscalização ela existe, não foi suspensa, não existe previsão nenhuma para a suspensão desse tipo de fiscalização. Ok, pessoal? Esse é um vídeo informativo. Gostou do nosso vídeo? Se inscreva em nosso canal, dê um joinha, um forte abraço, até a próxima!